Olá, irmãos. É com muita alegria que nós vamos mais uma vez falar sobre uma das nossas lições. E hoje nós temos como tema a promessa do Espírito Santo. É uma lição tremendamente importante para todos nós. E nós vamos fazer a leitura do texto áureo, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aliás, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos orar para a gente poder dar seguimento a esta lição. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos por mais essa oportunidade e queremos, ó Deus, pedir a direção do Senhor. Que nada falemos de nós mesmos, mas que Teu Espírito Santo possa nos usar. Muito obrigado, Deus, por essa lição, por essa palavra, que ela possa tocar, falar ao nosso coração, que possamos compreendê-la para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento da nossa vida espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, o texto áureo, né, desta lição faz uma síntese de todo o ministério de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O autor dessa lição, ele diz assim: Jesus não é um caminho, Jesus não é uma verdade e também Jesus não é uma vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então isso nos traz a ideia de que não há salvação, não há como ir para o céu, não há como se aproximar de Deus de outra forma. Somente Jesus, somente através dele é que nós podemos chegar ao céu. Jesus usa a expressão correta, pessoal e no singular. Ele é. Então Jesus é tudo que nós precisamos para a nossa vida. O capítulo 14 começa com o mestre ensinando os alunos numa aula preciosa, como se fosse um curso pré-vestibular. Primeiro solicita que não fiquem preocupados, mas que confiem nele, diz o autor. Como não ficarem preocupados se não sabiam o que estava por acontecer? Né? Havia essa preocupação do que seria, do que aconteceria, e Jesus então ele dá essa tranquilidade, né? Embora no coração daqueles homens, daqueles discípulos, daqueles que o seguiam, sempre ficava alguma dúvida, alguma preocupação, mas Jesus os tranquiliza, dizendo que ele era o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Vamos abordar aqui cada item desse. O caminho, a verdade e a vida. Nós temos aqui João capítulo 14, do verso 6 ao verso 8. A pergunta de Tomé revela que ele estava confuso com as palavras de Jesus, diz o autor, e queria saber como achar o caminho para continuarem juntos. Jesus responde com uma linda declaração, que está aí no verso 6, que é o texto que nós lemos. As dúvidas continuam e Filipe quer que Jesus mostre o Pai e o grande mestre responde com classe e clareza, sem ofender quem perguntou, nos versículos de 7 a 14. Quanta sabedoria e cuidado em não machucar o outro. Jesus tinha sempre essa preocupação de responder as perguntas e responder com muita cautela. Ele diz então: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ao fazer essa declaração, Jesus relembra textos do Antigo Testamento, em que os judeus eram alertados por Deus para seguirem o caminho certo. Veja os textos de Deuteronômio 5, 32 e 33, Isaías 30, 21, 35, verso 8, quem depois puder ler,
E também o Salmo 27, verso 11. Errar o caminho era certamente o que Jesus não queria. Por isso diz, eu sou o caminho. Seguindo Jesus, jamais erraria o caminho e o endereço das mansões celestiais. Veja, vale a pena a gente mencionar aqui quantas pessoas elas hoje são religiosas, né? E quantas pessoas querem ir para o céu. Algumas não estão nem preocupadas com isso, mas aquelas pessoas querem ir para o céu. Acredito que todos nós queremos, ninguém quer ir para outro lugar que não seja o céu, mas muita gente quer ir para o céu de outras maneiras, né? Tem pessoas que acham que pode comprar com dinheiro a salvação, outras pessoas acham que a pessoa pode ser uma pessoa boa e porque ela é boa ela tem ou ela merece ir para o céu. As pessoas podem achar que distribuir um caminhão de alimentos, fazer caridade, né? Ajudar as pessoas, isso é o caminho para o céu. Outras pessoas acham que não matar, não roubar, não furtar ninguém, não fazer mal a ninguém, que também isso é um caminho, né, para o céu. Na verdade, isso é um pensamento completamente equivocado. O caminho para o céu é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, quem quer ir para o céu só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Quem quer ir para o céu só tem Jesus Cristo como a única possibilidade. Ele é o caminho. Não existe outra maneira. Ele diz também, eu sou a verdade. Uma pessoa que fala de geografia, ciências, astronomia, não pesa cobranças sobre sua conduta. Mas um vigarista, ele não tem como falar de honestidade ou um adúltero falar de pureza, etc. Uma pessoa que rouba, por exemplo, falar para não roubar. As suas atitudes são totalmente anuladas pela conduta e valores morais. Mas, ao contrário de muita gente, Jesus tinha total autoridade em dizer, eu sou a verdade. Então, ele é a verdade que liberta, ele é a verdade de Deus para a humanidade, ele é a verdade. E da sua boca, em nenhum momento proferiu qualquer mentira ou qualquer palavra que fosse colocada em dúvida. Sua integridade e compromisso com o Pai de ser o Salvador da humanidade lhes dão autoridade para tal afirmação. Então, a sua vida, a maneira como ele agiu, a maneira como ele falou, o que ele fez, né, a sua vida íntegra, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ou seja, ele foi tentado nas mais diversas coisas que possamos imaginar. Inclusive o próprio diabo, após ele ser batizado, ele foi conduzido ao deserto e ali o diabo tentou em 3 coisas que qualquer um de nós talvez caísse, mas Jesus não pecou em nenhum momento. Então, em tudo ele foi tentado. Então, se a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em tudo mesmo, né? Em tudo mesmo. Mas ele não pecou. Ele era a verdade, ele é a verdade. Ele pregou a verdade e essa verdade precisa estar em nós. Mas ainda, do verso 6, ele diz assim, eu sou a vida. Quem está no caminho pratica a verdade e tem vida eterna. E tem aqui vida e vida eterna. Com a luz a nos guiar, com a luz a nos guiar, Jesus, não temos dúvida do caminho que é visto com clareza, da verdade que se torna clara, e temos vida porque ele clareia a nossa caminhada. Não estamos perdidos no escuro e sujeitos a acidentes. Que coisa interessante. Muita gente hoje tem procurado Jesus pensando em uma vida terrena, né? A gente vê isso. Pessoas que só querem bens materiais, pessoas que só querem ser curadas das suas enfermidades, só quer que os seus problemas sejam resolvidos. É lógico que todos nós queremos isso.
Mas quando Jesus fala vida e vida em abundância, essa vida abundante que ele nos dá vai muito além de ter bens materiais, né? Essa vida abundante é uma vida de felicidade, é uma vida de proximidade, de intimidade com Jesus, de intimidade com Deus. E quando nós saímos dessa vida terrena, nós vamos para uma vida muito melhor, que é a eternidade junto com o nosso Pai. Então, muito mais importante do que ter uma vida cheia de bens, é ter uma vida cheia de Deus, cheia de Jesus, cheia de esperança, cheia da certeza da vida eterna. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você quer ter a certeza para onde você vai após a sua morte, após sair desse corpo, desse mundo, você precisa ter Jesus em seu coração. Ele é o único caminho, ele é a verdade. Não há verdade longe dele. Não há verdade nas religiões, não há verdade em outras coisas. O que há verdade é em Jesus. Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nos versos 15 ao verso 31, nós encontramos aqui a promessa da chegada do Consolador. É interessante como do Espírito Santo, né, que é o nosso Consolador. É interessante como Deus caminha com a história, sempre preparando o ser humano, uma vez que o perdeu no jardim do Éden. É interessante, irmãos, porque quando a gente pensa na Trindade, né, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, nós vemos claramente o ministério, embora seja um Deus, o Deus único, mas ele tem três maneiras, né, de se apresentar ao homem e de exercer o ministério. Primeiro, o ministério do Pai, Criador, Sustentador, que se deu até o último dos profetas, essa manifestação. Após isso, aparece então João Batista, foi aquele que veio para mostrar, para iluminar o caminho, né, dizer sobre a vinda de Jesus, apontar o Cordeiro de Deus, e assim ele fez. Jesus veio então, Jesus nasceu, Jesus exerceu o seu ministério e durante 3 anos e fez coisas excelentes, e após a sua ida para o céu, ele nos prometeu que nós não ficaríamos órfãos. Então veja como o Deus, né, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo está na condução de toda a história, não somente no Antigo Testamento, mas também no ministério de Jesus, ministério terreno, e após a sua ascensão, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, e naquela festa de Pentecostes, quando havia ali cerca de 17, 18 nações, ali desce o Espírito Santo, dá início então a uma outra etapa, e essa etapa dura até hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 15, João fala sobre a condição de receber o Consolador. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Veja só, não é só amar, é obedecer. Muita gente diz que ama a Deus, mas não obedece. Não é verdade? Muita gente diz que ama a Deus, mas não obedece. Então, para que a gente possa dizer claramente que nós amamos a Deus, é preciso que a gente obedeça a sua palavra e aceite Jesus em nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus faça em nós morada. Nós somos templo do Espírito Santo. É Ele quem conforta, é o Espírito Santo quem conforta, é o Espírito Santo quem encoraja, é o Espírito Santo quem intercede em nosso favor, como um defensor jurídico num tribunal. A providência de Deus em mandar o Salvador e depois o Espírito Santo, o nosso mentor, que é o nosso guia,
é a providência de Deus, é a mão sustentadora de Deus para que a gente continue firme no nosso propósito, na nossa caminhada até a volta de Jesus. No verso 16, Jesus promete enviar o Consolador, mas no verso 3 ele faz outra promessa: vi para levá-los às mansões celestiais. Jesus é um líder modelo que instrui seus alunos para tudo que vai acontecer. Então, Jesus já faz essa promessa, né, essa profecia de que ele mandaria o Consolador, e a igreja que passou por tantas tribulações e passa ainda hoje, ela possui, ela tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem que é a nossa mola propulsora, é a razão de sermos a igreja, mas Jesus vai voltar para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E quando Jesus voltar, ele não vai levar coisas materiais, não vai levar bens, não vai levar nada. A única coisa que vai subir, que ele vai vir buscar, é a igreja que ele instituiu, a igreja que ele fundou. Essa igreja irá para todo sempre com o Senhor. Um coração em paz tem coragem para enfrentar todas as dificuldades da vida, porque essa paz é dada por Deus. É Ele quem luta por nós. O problema é a gente confiar e experimentar. Uma das características do reinado de Cristo é a paz. Ele nos dá a paz, não como o mundo nos dá. A paz, talvez para muita gente, e talvez até você que está nos assistindo, muita gente acha que paz é a ausência de guerra, né? Alguns pensam que a paz é a ausência de problemas, de batalhas, de lutas. Na verdade, a paz que Cristo nos dá não é isso. A paz que Cristo nos dá é a certeza, é a segurança que, mesmo em meio aos problemas que nós vivemos, mesmo se nós estivermos numa guerra, mesmo em qualquer lugar, mesmo na doença, mesmo na tribulação, em qualquer situação, mesmo assim, nós temos em nosso coração a paz de Cristo, porque esse mundo passa e as suas concupiscências, né, as suas dificuldades, os seus labores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste para sempre. Nos versos 30 e 31, ele encerra a conversa e anuncia a chegada do traidor. Imagino a dor daquele momento e a tristeza dos discípulos sem saber o que exatamente estava para acontecer. Veja que Jesus anuncia a chegada do traidor, depois Jesus passa por todo o martírio, Jesus ele morre na cruz do Calvário, os discípulos passam ali por uma situação muito complicada, muito difícil, alguns até pensam em voltar às suas atividades, né, como Pedro, outros voltam para suas casas, mas quando o Espírito Santo ele desce, ele vem, conforme Jesus havia prometido, há uma renovação, eu diria. Eles tomam agora uma outra atitude e eles mesmos agora estavam prontos a morrer por Jesus, pelo Evangelho que eles mesmos pregavam. Veja Paulo, por exemplo, Paulo que não foi um discípulo que andou com Jesus, que não foi um apóstolo que andou com Jesus, mas ele era um apóstolo, e veja que mesmo nas cadeias, mesmo nas prisões, mesmo nas lutas que Paulo enfrentou, Paulo tinha paz. Veja, por exemplo, quando ele, numa prisão, e ele cantava, ele orava, ele se alegrava, ele escrevia as igrejas. Então, Paulo tinha paz, tranquilidade no seu coração. Do verso 1 ao verso 17, agora em João capítulo 15, Jesus é a videira verdadeira. Para explicar a vida espiritual, Jesus usa uma metáfora sobre a videira. Ele diz assim: a videira era o símbolo de Israel como povo de Deus. Repare que os versículos de 1 a 8 e de 9 a 16 estão relacionados, pois ambos falam em permanecer, que significa
prosseguir existindo, conservar, ficar, insistir, persistir. O primeiro, permanecer na videira, e o segundo, permanecer no amor de Jesus, foi uma forma didática de explicar o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Veja que o que Jesus está dizendo ali para eles é que eles deveriam permanecer, mesmo em meio às dificuldades que viriam, mas eles deveriam continuar firme no propósito. Essa lição também é para nós hoje, porque muita gente, infelizmente, ao longo da caminhada, desiste, né? Joga a toalha, pessoas que abandonam, mas Jesus diz para a gente permanecer. Quem permanece, quem persiste na caminhada, alcança a vitória. No verso 18 ao verso 27, também aqui nós temos um item que fala sobre a oposição no mundo. Com todas as orientações e ensinamentos que Jesus passava aos discípulos, não deixou de alertar os riscos que corriam em estar ligados à videira verdadeira. A oposição, perseguição, inveja levariam ao sofrimento pela causa que ora abraçam. Seguir e obedecer a Cristo tem preço. O maior ele pagou na cruz, mas os seus seguidores também pagam o preço por confessar sua fé. Vale a pena aqui a gente mencionar o seguinte: essa graça, né? E nós somos salvos pela graça. Essa graça que nós recebemos, essa graça que temos, ela não é propriamente de graça. Ela chegou para nós de graça, mas a graça tem um preço. Qual foi o preço? Qual é o preço da graça? O preço da graça é a morte de Jesus Cristo, o seu sofrimento, todo o seu padecimento. Ele se deu em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Isso é um preço. Ele pagou o preço. Quem deveria estar na cruz éramos nós, mas Jesus se fez pecador em nosso lugar. Agora, nós temos um preço a pagar também, né? Não é o preço para a salvação. Não existe nada que a gente faça que a gente possa ser salvo por nós mesmos. Só Jesus pode fazer isso. Mas o preço que eu menciono aqui é o preço de confessar a nossa fé. Veja, por exemplo, os discípulos, eles pagaram um preço. A história diz que todos eles, se não todos, mas todos eles, morreram também por causa do Evangelho. Os crentes da igreja primitiva, quantos eles foram jogados aos leões, outros foram colocados em praça pública e mortos, alguns foram incendiados, né? Quanta gente padeceu por não negar a sua fé em Cristo Jesus. Então, há um preço. A gente também hoje paga um preço. A gente paga o preço de ser um cristão verdadeiro. A gente paga um preço de não se dar aos prazeres do mundo. A gente paga um preço de ser muitas vezes criticados. A gente paga um preço de entregar o nosso corpo, a nossa vida, o nosso talento, os nossos bens para servir ao Senhor, porque vale a pena. E a gente faz isso não por uma obrigação, mas a gente faz isso porque nós queremos fazer, né? Queremos servir ao Senhor como gratidão por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então eu vou repetir: seguir e obedecer a Cristo tem preço. O maior Ele pagou na cruz, mas os seus seguidores também pagam o preço de confessar a sua fé. Vivemos num país onde confessar a fé em Cristo ainda é possível, mas não sabemos até quando isso vai ser possível. Em alguns países, a gente sabe que é proibido falar de Jesus,
é proibido ler a Bíblia. Aliás, é proibido ter uma Bíblia em casa. Muitos irmãos nossos, em alguns países, hoje estão sendo presos, açoitados, né, mortos até, e meus irmãos, há um preço a ser pago. Eu fico imaginando se Jesus voltasse hoje, né, ou se de repente o governo proibisse a gente de ir na igreja, proibisse a igreja abrir, proibisse de se ler a Bíblia, proibisse de ter uma Bíblia em casa, quantas pessoas talvez negassem a sua fé. Mas esse é o maior desafio, é a gente manter a nossa fé em Cristo Jesus. Eu faço aqui a conclusão dizendo o seguinte: as instruções estão sendo reveladas passo a passo para que todos entendam. Jesus, o professor por excelência, respeita o processo de aprendizagem de cada um. Uns rapidamente, outros mais devagar. Mas ele sabe que a chegada do Espírito Santo facilitará cada um deles no testemunho e propagação do Evangelho. Ele ensina, mas promete um tutor, um mentor, para ajudar a quem ensina e a quem aprende. Então, irmãos, nós louvamos a Deus, porque hoje nós temos o privilégio, né, de ter entre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é só o Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina, é aquele que abre a nossa mente, é aquele que clareia a nossa mente para que a gente possa entender. É aquele que faz com que quando a gente abra a Bíblia, a gente tenha uma compreensão do que é a palavra de Deus e a vontade de Deus para a nossa vida. Mas eu quero finalizar aqui dizendo que você tem essa possibilidade. Eu sei que talvez muitos que estão nos assistindo aqui já sejam crentes, já têm o Espírito Santo, já está cheio do Espírito, louvado seja Deus por isso, mas talvez muitos ainda não tenham essa alegria, esse prazer de ter no seu coração o Espírito Santo de Deus. E se você ainda não tem, saiba que isso é possível ter. Quando você abre o seu coração e você faz uma oração dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti e peço que o Espírito Santo habite na minha vida. E quando você fizer isso, você vai ficar cheio de paz e tranquilidade para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.